Então vamos abrir a nossa apostila, também as suas Bíblias, que vamos ler alguns versículos hoje. Na página 28, vamos começar o 7º distintivo dos batistas regulares, que diz respeito à soteriologia. Talvez aí para vocês conseguem ver um pouquinho, né? Mas tem a sua folha. Aqueles que estão acompanhando ali na gravação talvez não vão ter essa folhinha ali, com a tela aqui visível. Mas vamos, mesmo assim dá para a gente poder prosseguir. Soteriologia, a salvação pela graça de Deus. A soteriologia, ou a palavra soter, né, significa salvação. A palavra salvação no grego, né? Então soter vem de salvação, por isso que é soteriologia, que é o estudo a respeito da salvação. E aqui, salvação pela graça de Deus. Por que, pastor? Porque tem outras correntes que acreditam em outros tipos de salvação que não são pela graça de Deus? A resposta é sim. Diversas correntes vão dizer que ou não é pela graça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, ou é pela fé em Jesus Cristo, mas tem algumas coisinhas mais. É a graça de Deus e mais algumas coisinhas. Então a gente tem que entender por que nós não cremos como essas pessoas. Porque nós cremos naquilo que nós cremos. Então, não sei que está difícil de ver aí, mas você pode ler na sua apostila, acho que vai ser até melhor. A salvação, diz aí, procede completamente de Deus e não do homem. Esse é o conceito teológico que os batistas regulares eles acreditam, que a salvação procede completamente de Deus e não do homem. Nós conseguimos ler isso em Efésios 2, 8 e 9. É um versículo que, para nós, é muito claro com relação à salvação. Alguém pode abrir e ler? Efésios 2, 8 e 9. Ou até falar de cor, se vocês souberem. Continue. Muito bem. Então, o irmão, ele disse ali, citou. Então, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é isso? A salvação, a graça e a fé. Né? Então, no grego, a gente, olhando esse versículo no grego, a gente entende que a palavra isto, ela está num gênero chamado gênero neutro. No grego, existem gêneros de pessoas, né? Não entenda como gêneros do pensamento comum hoje, né? Que existem 50 gêneros aí, né? Que o pessoal vai dizer aí, gêneros do ponto de vista sexual. Mas gêneros do ponto de vista de pessoas dentro da frase, dentro da estrutura textual. Então existe o masculino, o feminino, existe o neutro. E o neutro, que não tem nossa língua portuguesa, ele aponta para ou palavras neutras, então ele está sempre ligado a palavras neutras, ou ele está ligado a um conjunto de ideias, de várias palavras que podem ser masculino, feminino e outros tipos de palavra, e essa junção, quando é descrito algo, ele vai descrever no gênero neutro. Por exemplo, pela graça, a palavra graça no grego, assim como no português, ela é feminina, né? Pela graça sois salvos, né? Aí a salvação, a palavra soter, é uma palavra feminina, embora que também no nosso masculino, na nossa língua, a palavra é feminina também, né? A salvação. Mas pela graça sois salvos, então graça é feminino, salvação é feminino e fé é feminino, no grego também, que é pistos, né? É feminino. Então você tem feminino, feminino, feminino. Tem um grupo de palavras no feminino. E a palavra seguinte a ser usada, que diz respeito a esse conjunto que envolve graça, salvação e fé, é uma palavra neutra. Mas essa palavra isto, ela poderia ser usada, uma palavrinha, digamos assim, no feminino também. Porque existe no grego a possibilidade de você colocar uma palavrinha, isto, só que descrevê-la como se fosse no feminino. Mas o autor não fez isso. Quem escreveu não fez isso melhor. Ele colocou uma palavra no neutro, simbolizando de que o isto não se referia à fé, não se referia só à salvação, ou não se referia só à graça, mas se referia a todo o conjunto. Salvação, graça e fé.
Ou seja, quando ele fala, a graça sois salvos mediante a fé, e isto, ele está falando do conjunto. Salvação, graça e fé, não vem de nós. É dom de Deus, é um presente de Deus. E aí ele complementa dizendo que não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, não é por esforço, obras ali a palavra ergo, né, que é esforço, que é você trabalhar por aquilo, ou trabalhar por algo. Não, a salvação não é assim, a gente está dizendo. A salvação não vem de um esforço, mas ela vem por um dom de Deus, por um presente de Deus, por algo que Deus concede ao homem. E aí é descrito também no nosso conceito teológico que o homem natural está morto espiritualmente, conforme Efésios 2, 1 a 3. Alguém pode abrir lá, ou citar de cor aí, se alguém souber, se o Mateus souber. Efésios 2, 1 a 3, mas se não, pode ler. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos, outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Muito bem, então a palavra mortos aí, né? Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, diz respeito à morte espiritual. Né? Então nós sabemos, como é dito aí, que o homem natural, esse homem que não tem a Deus, ele está morto espiritualmente, e essa morte espiritual o leva exatamente para o levava para um curso de vida muito diferente do que um crente é hoje. Ele vai dizer no versículo 2 que antes andávamos conforme o curso dessa vida, ou deste mundo, né? Ou seja, conforme o andar do mundo, ou conforme o que o mundo está dizendo. Esse homem natural, morto, ele estava vivendo segundo o príncipe da potestade do ar. Quem é o príncipe da potestade do ar? O diabo. O diabo. O diabo é o líder da rebelião inteira, né? Ele é o príncipe, não de Deus, né? Não de algo mais da potestade do ar e do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Né? Então éramos filhos da desobediência, e nós vamos ver que nós éramos piores do que filhos da desobediência lá na frente. Vai dizer que entre os quais também nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne. Então em Efésios 2, 1 a 3, nós notamos aqui os três inimigos da fé. Né? O mundo, Satanás e a nossa carne. As inclinações, vivíamos conforme as inclinações de nossa carne, vivíamos como a influência ou conforme o espírito de Satanás, da influência de Satanás sobre as nossas vidas, e nós também vivíamos o quê? Segundo o curso deste mundo, que jaz do maligno. Ele vai dizer, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza não somente filhos da desobediência, mas filhos da ira de Deus. É? Todo mundo é filho de Deus, sabia? Todo mundo é filho de Deus? Sim ou não? Quantos acham que sim? Todo mundo é filho de Deus, irmão. Mas uns são filhos adotados de Deus e outros são filhos da ira de Deus. Tá vendo isso? É pegadinha, né? Mas sim, do ponto de vista de sermos filhos legítimos de Deus por adoção, nós somos somente os crentes são filhos de Deus. Mas no aspecto aqui, olhando para Efésios 2:3, nós éramos filhos da ira de Deus. Ou seja, o que seria ser filho da ira de Deus? A ira de Deus estava sobre nós. E se tínhamos alguma coisa de ligação com Deus, porque o que é ser filho? Ser filho é ter uma ligação de parentesco. Né? Se você é filho, é porque você tem um pai. Né? Então a nossa ligação com Deus, quando nós éramos mortos espiritualmente, era uma ligação de ira. Não era uma ligação de comunhão, de amor, de
vida, né? Mas era uma ligação de ira que nos levava à morte eterna, né? Então é isso que nós percebemos neste versículo, quando nós percebemos aqui chamados de filhos da ira. E continuando, né? Ele vai dizer o seguinte: e não tem qualquer poder para buscar ou salvar, aliás, buscar a Deus ou salvar a si mesmo. Ou seja, esse homem que ele está morto espiritualmente, né? Ele não tem poder para buscar a Deus e salvar a si mesmo. E nós temos aí Romanos 3:9. Vamos somente ler Romanos 3:9. Ou se você souber de cor também, Romanos 3:9, que é um versículo bem fácilzinho, você pode usar para evangelização. Romanos 3, versículo 9. E 10 também, deu 10. 3, 9 e 10. E concluiremos então, estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeu quanto gentio estão debaixo do pecado, como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Ainda até 12. Entenda. Pode ir mais. Até 12. Ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Muito bem, então nós percebemos nesses versículos aí, Paulo nos trazendo, né, essa conclusão acerca do nosso estado. Ele está citando ali Salmo 14, que aponta exatamente para esse homem que não busca Deus. Ou seja, vivemos sob a influência da carne, sob a influência de Satanás, sob a influência do mundo, e tudo isso aqui nos levava não para perto de Deus, mas para longe de Deus. Então, por conta disso, esse homem, ele não pode buscar a Deus, e por conta disso ele não consegue salvar a si mesmo. E ele está, como nós falamos, debaixo da ira de Deus. Já citamos ali Efésios 2, versículo 3, Romanos 1, 18 também fala sobre isso, 3, 9 a 18, 23, no capítulo 5, versículo 6 a 11, Efésios 2, 3, mas também eu queria ler com vocês João 3, versículo 36. Todo mundo lembra de João 3? Aquele versículo, o versículo 16, né? João 3,16, todo mundo sabe de qual, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas note o que diz o versículo 36 de João 3. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que recusa crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, está dizendo que sobre aquele que não crê no Filho de Deus, que continua um homem natural, um homem morto, sobre ele está ou permanece a ira de Deus. Aí vem depois: a salvação é concedida gratuitamente ao pecador, pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então nós temos ali Romanos 3, 21 a 26, que nos fala a respeito disso. Então Romanos 3, versículo 21 a 26. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, né? Como aquele apaziguamento da ira de Deus, né? Mediante a fé, para manifestar a justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, esses versículos são versículos claros, tem outros nas Escrituras, mas são versículos que mostram que a salvação do homem, ela é mediante exatamente a morte do Senhor Jesus Cristo, né? O fato dele morrer por nós e nos imputar a sua morte, o pagamento dos nossos pecados. Ou seja, é como a ilustração que
de João 3,36. O homem natural, Deus permanece a sua ira sobre ele. Então, quando esse homem ele é salvo, né? Quando ele é salvo, a ira que estava sobre aquele homem, que não era salvo e que agora é salvo, é retirada dele, e em Cristo é imputado o pagamento do sangue da cruz. Então é como se Cristo morrendo na cruz, Deus joga a sua ira que está sobre aquele homem na pessoa de Jesus Cristo. E ao fazer isso, ele não mais se ira contra aquele homem. A ira de Deus, ela não é cessada. A ira contra os pecados, ela não é cessada. Não é que Deus diz, agora eu vou te perdoar a minha ira, você não. Ela foi lançada em Cristo. Né? Ela foi, sim, cessada, mas cessada em Cristo. Cristo a recebeu. A ira de Deus, Deus falou assim, eu vou apagar a minha ira aqui. Né? Vou colocar a minha ira para lá, vou esquecer que você fez isso. Não. Todos os nossos pecados, eles foram pagos por causa da ira de Deus que estava sobre o seu Filho, Jesus Cristo. Entendeu? Então é isso que a gente tem que compreender. Os nossos pecados foram perdoados, sim, foram perdoados. Mas houve um custo. E esse custo foi que o seu pecado, ao invés de você receber ele como justiça, ele foi para Cristo. E por causa de Cristo, Cristo fez justiça por você. Né? Ele foi aquele que recebeu o seu pagamento do pecado e agora você não mais receberá esse pagamento do seu pecado. Né? Como lemos em Romanos 6,23, que o salário do pecado é a morte. O que nós merecíamos como pagamento do pecado? A morte. Mas porque Deus nos amou, Cristo morre por nós na cruz, e com a morte dele, na morte dele, ele recebendo esse pagamento dos nossos pecados, nós agora podemos ter vida. Muito embora ainda morramos fisicamente. Mas a morte de Romanos 6,23, que é dito ali, é a morte espiritual. Né? A morte espiritual. Não está falando da morte física, mas está falando da morte espiritual. Muito bem. E aí continua. E é recebida quando o pecador se arrepende e crê. Ou seja, Cristo morreu na cruz por nós. Temos ali toda a base para a nossa fé, agora para recebermos essa salvação. E ela é recebida como? Quando o pecador arrepende e crê. Então tem o ato do arrependimento e tem o ato de crer. Né? Depositando a confiança em Jesus Cristo, é a mesma coisa que a fé em Jesus Cristo. Então esse arrependimento e essa fé estão vinculados, estão juntos ali. E a confiança que nós temos é somente em Cristo, como seu Salvador. Ou seja, solos Cristo, né? A ideia de Cristo como nosso Salvador. Né? Sola gratia, somente pela graça, e solos Cristo. E através de Cristo, ou somente por Cristo. Né? Pela graça e por Cristo. É que nós somos salvos. Ele é o nosso único Salvador. E aí temos algumas passagens. Poderíamos ler ali, acredito que esse João 3, 14 a 18 a gente já sabe, o 36 nós já lemos, mas o João 5, 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, há o ato de crer, né? Há o ato que ele envolve arrependimento e crer, e fé, né? Nesse sacrifício salvador do Senhor Jesus Cristo. E aí continua, obtê-la ou mantê-la não depende de méritos humanos. Né? Então, obter a salvação não depende de um mérito humano, mas sim por um ato de fé, e Deus nos capacita a ter essa fé, como a gente já falou por diversas vezes, e manter essa fé não depende de métodos ou de méritos humanos, como nos aponta Tito 3, 4 a 7. Se quiser abrir lá para poder ler alguém, Tito 3, 4 a 7. Tito 3, 4 a 7. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados,
mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Muito bem, então são trechos como esse que falam sobre a salvação e dá para uma pregação muito inteira aqui e completa, né? Mas nós notamos ali que se manifestou a vontade de Deus, a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, né? E aí ele vai dizer, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo o lavar do Espírito Santo, o lavar regenerador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós. E a conclusão o versículo 7 vai dizer, a fim de quê? Então, a fim de quê é uma conclusão, é um alvo, né? E o alvo, qual foi o alvo do porquê Deus nos salvou? Porque Deus, ele veio com sua bondade, ele veio com a sua benignidade, com o seu amor para nos salvar. O versículo 7 vai responder, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos o quê? Herdeiros. E segundo a esperança da vida eterna. Ou seja, pensa comigo aí, do ponto de vista humano. Quando alguém é filho, claro, pelas leis humanas, né, existe essa possibilidade de deserdar, né? Alguns podem até pensar assim, pelo pensamento, né? Mas a lei em si, a lei brasileira, até onde eu li, ela não traz nada de que se eu não gosto do meu filho, eu não quero dar herança para ele, talvez só num testamento, né? Mas ainda assim, ele é herdeiro e ele merece alguma coisa. Mesmo que eu não gosto daquela pessoa, mesmo que eu não gosto daquele filho, eu quero dar para esse aqui, mas para esse não, né? Eu não posso deserdar ele. Pode ter uma tentativa, mas é frustrada, porque é garantido em lei. Você é filho, aí você vai ser o herdeiro do seu pai. Quando Cristo nos salva, ele nos torna herdeiros. E não temos como perder essa herança. Não temos como perder esse direito que nos foi adquirido, não por nós, mas que o Senhor nos garantiu. Ele coloca aqui para que nos tornemos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então herdamos uma herança chamada vida eterna. E a vida eterna compõe por vários aspectos que nós conhecemos, né, que é viver no céu, glorificar a Deus eternamente, e tantas outras coisas que não vemos porque não chegamos no céu ainda, e que existirão lá, que vão compor essa vida eterna, essa moradia celestial para onde nós vamos. Então, nós somos herdeiros, não temos como ser deserdados dessa esperança, não temos como ser deserdados. Por isso que quem mantém esses méritos da nossa herança é o nosso próprio Deus. Ele que nos guarda, né? Ele que guarda essa herança que nós temos. E é Deus que toma a iniciativa de salvar o pecador, assim como, vai dizer, de aperfeiçoá-lo até o dia de Cristo, né? Até o dia do Senhor Jesus Cristo. Filipenses 1,6. Acho que é um versículo que também todos devem saber. Aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Nós já recitamos aqui, e todas as quintas-feiras, se você acompanha os cultos de quinta, né, você vai ver lá que tem esse versículo lá, né, no final da nossa vinheta para começar o nosso culto, né, Filipenses 1,6. Está lá. Então, aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Ou seja, se ele me prometeu salvar, ou salvação, ele me salvou, não é certo que quando chegar o momento da minha partida, ou se Cristo vier, não importa como a gente chegue lá, não é certo que ele não vai garantir tudo isso que ele prometeu, não vai completar essa obra de aperfeiçoamento em mim. Então, quando eu sou um cristão, eu estou ali, iniciei a minha vida cristã, tenho lutas, tenho dificuldades, tenho problemas que eu carreguei na minha vida lá atrás. Todo mundo teve uma história antes de conhecer a Cristo aqui. Todo mundo, ou uma história dentro da igreja, ou uma história fora da igreja, né, em que você não era um salvo. Mas quando você se viu agora como um salvo, daqui para frente você galga passos. Você vai crescendo nessa escadinha, se a gente pode chamar assim, ou
na progressão espiritual ou de santificação da sua vida. Até chegar a um ponto, que aí é o ponto quando nós adentramos a glória ao céu, do qual nós somos promovidos, né? Não mais para homens que estão buscando por santificação pessoal de suas vidas, mas por homens e mulheres que vão chegar ao ponto de serem glorificados pelo Senhor. Né? Então, um dia, quando chegar o nosso tempo, chegar a nossa hora, e formos para a glória eterna, acabou o pecado, acabou o sofrimento, acabou essa luta constante que a gente tem contra a nossa carne, essa luta constante que você tem contra o mundo, essa luta constante que você tem contra Satanás e as tentativas dele. Então tudo isso é finalizado. Por isso que no céu não vai existir fé, porque nós vamos estar vendo e vai ser concretizado aquilo que nós agora esperamos, né? Muito bem. E até o dia de Cristo, até aquele dia, nós somos aperfeiçoados por Ele. Por isso, uma pessoa não salva, aliás, por isso uma pessoa salva não pode perder a salvação. Né? Uma pessoa não salva não pode, uma pessoa salva não pode perder a salvação. João 10, 27 a 30. Abre em João 10, 27 a 30 e Efésios 1, 13 e 14. E uma terceira pessoa para 1 Pedro 1, 5. Vamos fechar com esses versículos aqui, o conceito teológico. Está aqui, né? Próximo. João 10, 27 a 30. Outra pessoa para Efésios 1, 13 e 14. E outro para 1 Pedro 1, 5. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ou seja, uma vez que eu sou ovelha do Senhor, que eu sou a ovelhinha do Senhor, eu posso perder a salvação? Por quê? Eu estou na mão dele, ó. Quem é que tem coragem de abrir a mão de Deus e me tirar de lá? Ninguém, né? E na verdade não tem que só ter coragem, tem que ter o quê? Poder, né? E ninguém tem esse poder. Então todos aqueles que são ovelhas do Senhor estão na mão dele. E da mão dele ninguém pode ser retirado, né? E é uma linguagem muito de pastor isso daí, né? Pastorado, né? No caso de Cristo, porque o pastor ele tinha suas ovelhas em suas mãos, né? Do ponto de vista de cuidado, do ponto de vista de saber o que se passa com a sua ovelha. Então, ao mesmo tempo que é uma promessa de segurança eterna, de salvação eterna, é uma promessa de que Deus ele está, né, me segurando, me protegendo, me guardando como um pastor que coloca uma ovelha sobre os seus braços, sobre as suas mãos. O pessoal que acredita no livre-arbítrio fala que ela mesma pode sair das mãos de Deus. Tem poder. Não tem nada escrito isso. E aí? Será que ela pode sair de Deus? Foi ele que concedeu a então, então o que seria a palavra ninguém ali? Quem é ninguém ali? Não tem assim, e ninguém, exceto a ovelha, pode sair da mão. Não tem isso, né? A palavra ali está só ninguém. Se é ninguém, até eu que estou na mão de Deus não posso. É ninguém, eu sou ninguém também. Quem é ninguém ali? Mas isso aí para essa pessoa simplesmente não importa, porque a ideia que o nosso irmão Ademar trouxe aqui, ela não advém da Bíblia. Ela advém de qualquer outro canto aí. Entendeu? Então, para ele, isso que o senhor está falando, simplesmente. Mas por quê? Isso aqui é parte de bases diferentes. Isso daqui, irmãos, é algo muito interessante isso daí também. Porque hoje, o que acontece hoje? Hoje as pessoas estão olhando a Bíblia e uma tem um entendimento assim, outra tem um entendimento assado. E as pessoas podem chegar a um ponto delas trabalharem, fazerem até um concílio, um defendendo o lado de um, o outro defendendo o lado do outro. E no fundo, no final, as pessoas chegarem e, olha, a gente não se concorda. Por quê? Porque, irmãos,
a gente tem que entender que os homens, quando falou de bases ali, os homens, eles partem de um pressuposto, né? E se você parte do pressuposto de que a sua verdade está certa sem examinar o todo, que é o que geralmente acontece, então você vai iniciar achando que você já sabe de tudo e que aquilo que o outro vai falar, tipo assim, você já descarta, né? Então a pessoa ela não se coloca numa posição de eu vou ouvir os dois lados e eu vou olhar para aquilo que é o padrão, que é o pressuposto que eu tenho aqui, que é a Bíblia. Então se eu parto do pressuposto de uma doutrina, de uma ideia de uma doutrina para defender ela e procurar versículos bíblicos que me dão base, eu vou estar errado. Eu tenho que ir na Bíblia, saber o que a Bíblia diz para poder dali partir para a doutrina, né? Que é o que geralmente acontece nessas igrejas aí, ou em outros locais, ou com muitas pessoas que a gente conhece, que às vezes tem a gente conversa sobre a Bíblia, é que a pessoa totalmente ela está em Marte, né? Falando de coisas absurdas lá, enquanto que você está aqui na Bíblia. E quando você mostra a Bíblia para ela, ela vai olhando, não, mas a doutrina que eu ouvi, mas o que eu sempre estudei, né? Então, ela não vai para a Bíblia, ela sempre vai fugir para outro canto. Ou se vai para a Bíblia, ela vai defender aquilo com base em alguma ideia filosófica, né? Que é o que geralmente acontece. Mas sim, Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o sangue do Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade e louvor da sua glória. Isso aí. Então, olha só o que ele fala, né? Uma vez que nós conhecemos o Evangelho, ouvindo a palavra da verdade, tá? O Evangelho da nossa salvação, foste neles selados pelo Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. Ou seja, fomos selados do ponto de vista de ser marcados. O selo não seria muito bem o selo que é hoje, né? Que seria aquele selo que cola, né? Atrás do fundo da carta. Antes, como eram as cartas? As cartas, o selo não era na parte de trás, né? O selo era exatamente naquela parte onde abre a carta, onde abre o envelope da carta, né? Então ali que era marcado o selo. E aquilo ali é como se fosse selado e ficava fechado. Era uma garantia de que é a ideia de você estar protegido, né? Você está guardado ali. E só quem poderia abrir aquela carta, né, era o detentor, né, o destinatário daquela carta. Então é como se, uma vez que somos salvos, somos essa carta selada, estamos guardados ali, protegidos, e claro, tem a marcação, né, como o irmão Marcelo fez assim no final do anel, tem a marcação que é o Espírito Santo, né, que nos selados com o Espírito Santo, e que lá no dia da nossa redenção, só o Senhor, né, vai poder nos abrir essa carta, digamos assim, ou tirar esse selo, porque nós já estamos marcados para lá. E ele vai dizer que é o penhor da nossa herança, que é a garantia da nossa herança. O Espírito Santo é a garantia que nós somos salvos. O fato de você ter o Espírito Santo no seu coração é a garantia de que você é um salvo, que você vai para a eternidade até aquele dia, aquele resgate. E 1 Pedro 5, para fechar o nosso conceito teológico, e aí vamos trabalhar as polêmicas agora. Vamos terminar, né, trabalhando as polêmicas, ou pelo menos iniciando. 1 Pedro 5. E mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Muito bem. Então, pelo poder de Deus, né, ele vai dizer ali, pelo poder de Deus, sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, novamente, as 3 passagens falam sobre algo de guardar, de proteger. Então, sim, nós somos garantidos, estamos protegidos. A nossa salvação, ela está protegida em nosso Deus. Pois bem, então, abordamos sobre isso, página, então, 30, 29. E aí vamos terminar, irmãos, lendo aí um pouquinho, né, sobre isso daí. Então, a história nos conta o seguinte,
que duas ideologias vivem em conflito desde o princípio da era cristã: a salvação pela graça e a salvação pelas obras. A primeira afirma que o homem não faz nada para ganhar a salvação, ou seja, o homem não arquitetou, o homem não foi o que desejou por ser salvo, não foi o primeiro que trouxe a proposta de salvação, mas sim Deus. Deus foi aquele que arquitetou, Deus foi aquele que desejou salvar o homem, e Deus é aquele que traz o homem para perto dele, né? Que vem com essa proposta de salvação para o homem. Então é Deus. E a segunda, por sua vez, diz que o homem precisa fazer obras. Por exemplo, guardar os 10 mandamentos, pagar alguma promessa ou fazer caridade, por exemplo, para ou merecer a salvação ou completar a obra de Deus. Ou seja, porque nesse conceito de salvação por obras, há dois tipos de conceitos, duas subdivisões. Há aquele conceito em que, para alguns, a salvação ela é meritória, ou seja, ela é por obra mesmo, mas para outros a salvação, sim, não, tem Cristo sim, tem Cristo, Cristo salva, Cristo é pela fé, mas só que também, ou seja, tem aqueles que adicionam, né? Que é Cristo e mais alguém, é Cristo e mais um pouquinho, ou a fé e graça mais um pouco, né? E esse erro foi o dos judaizantes que Paulo e outros apóstolos confrontaram na igreja primitiva. Ou seja, isso não é de agora, isso não vem desses grupos agora, isso vem lá remontando da época de Paulo, principalmente ali Atos 15, versículos de 1 a 35. Não vamos ler de 1 a 35, mas eu vou ler de 1 a 5, para que vocês possam notar como essa salvação aí, essa disputa a respeito da salvação, ela vem de lá de trás. Não há nada novo debaixo do sol, né? Mudam as pessoas, mudam os cenários, mas as histórias são as mesmas. Atos 15, versículo de 1 a 5, vai dizer: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos. Olha só, alguns indivíduos, note que ele não fala assim, ó, alguns crentes, né? Começa assim, né? Alguns indivíduos, alguns sujeitos, né? Falso profeta, né? Desceram da Judéia e ensinavam os irmãos, aqueles que eram salvos: se não vos circuncidade, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Olha, foi dali que começou o pelagianismo. E aí vem toda essa ideia até hoje. E 2, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, né? Note aqui que o negócio era tão sério, irmão, que a gente aprende com os apóstolos algo que é impressionante. Para com os irmãos era demonstrado amor, né? É demonstrado amor, embora que o amor muitas vezes nos exige falar verdades, e as verdades têm que ser ditas em amor, né? Mas a gente nota que para com a defesa da verdade nós precisamos de ter uma postura diferente. Não é que nós vamos deixar de não amar, mas é que nós, para com os falsos profetas, a gente não pode amansar, porque a verdade de Deus é algo que nos custa caro. E a questão de muitas igrejas hoje perderem o evangelho genuíno dos seus púlpitos é porque eles agiram levianamente para com as ideias modernas que deixaram de fora a verdade de Deus dos seus púlpitos. Então não é à toa que muitas vezes, irmãos, o pastor às vezes ele tem que falar um pouco mais duro, um pouco mais áspero, quando se refere a doutrinas ou a inovações dentro da igreja, que as pessoas vêm com ideias e querem colocar, né, ou doutrinas, ou não, vamos mudar a liturgia, vamos mudar isso e aquilo outro, porque aquilo pode desvirtuar o ensino da verdade dentro da igreja. E aquela igreja, ao invés de pregar a verdade, ela vai pregar uma mentira, né? Então a gente tem que ser a gente não pode amansar com a verdade. A verdade, ela tem que permanecer firme como a luz em nosso coração, e a gente tem que defender ela até o fim, né? Porque é pela verdade
que nós somos conhecidos por Deus, né? Que Ele nos trouxe ao seu conhecimento. Por isso que note que Paulo e Barnabé tiveram contenda, e note que ele vai enfatizar não pequena discussão com eles. Foi algo, uma briga mesmo, algo assim de, não de sair na mão, claro, mas algo de uma discussão de, olha, isso daí não, isso daí é de Satanás, isso daí é doutrina de demônios, doutrina de homens, isso aqui não vai entrar aqui não, meu irmão. Vocês que vieram lá da Judéia, volta para lá, aqui não. E note que ele vai dizer o seguinte, resolveram que estes dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, os apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Então eles foram para lá, fizeram essa viagem para lá, e aqui nós temos o primeiro concílio da igreja, né, para tratar essa questão. Enviado, pois, e até certo ponto acompanhado pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia, Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Então note que talvez era na Judeia, era uma doutrina muito forte essa questão da circuncisão, que só pode ser salvo se for circuncidado. Então nós aprendemos que Paulo, durante a sua viagem, ele não esperou chegar até Jerusalém para falar assim, olha, isso está errado e ponto final. Mas o que ele foi fazer? A gente nota aqui uma prevenção. À medida que ele foi viajando, ele foi falando, olha, eu imagino, passou por aqui uns tais indivíduos pregando que a circuncisão leva à salvação. Aí talvez alguns falem, sim, passaram esses indivíduos aqui, então, ó, tá errado, né? E tenho provas aqui, olha os gentios aqui, olha esse povo aqui, olha como é que eles são agora. Eles não precisaram ser circuncidados, eles são salvos por Deus. Então note que eles foram passando, e note que o versículo mostra isso, narrando a conversão dos gentios, causando grande alegria a todos os irmãos. Aí ele fala, tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Aí vem, insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que é justamente esses indivíduos aí, né, que pregavam a circuncisão, que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Ou seja, nem com a verdade nos seus olhos, os camaradas se voltaram das suas ideias, né? Ou falaram assim, olha, realmente, as nossas ideias estão erradas, vamos voltar. Por quê? Porque é exatamente isso. Porque quando a palavra, ela não é o pressuposto da nossa vida, as ideias e doutrinas de homens vão ser. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso daí, né? Claro, não vamos ser unânimes na palavra, todo mundo aqui não vai ser unânime na palavra no sentido de interpretações, mas nas doutrinas fundamentais nós devemos ser, porque senão não somos salvos, né? E aí, lá no finalzinho, versículos 6 a 11, a gente nota aí a questão toda, né? E eles reuniram-se, o finalzinho vai dizer, e reuniram-se os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse, irmãos, vós sabeis que desde muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. Talvez aqui eu imagino Pedro, ele olhando, ele imaginando que momento da história dele aqui. Que está em Atos. Atos, Centurião, Atos 9, né? 9. Por quê? Porque lembra que o Cornélio era um gentio, e Pedro tinha visto que ele tinha recebido o Espírito Santo. Então, ele quando eu imagino aqui o verso 8, ele está vendo exatamente aquele momento lá de Cornélio, né? Ora, Deus lhe conhece o coração e lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. Né? Que foi essa a conclusão de Pedro, né? Que Deus não faz acepção de pessoas, né? Mas que Deus salva gentios também. E ele continua dizendo, versículo 9, e não estabeleceu distinção alguma entre nós, que seria a mesma coisa, né? Acepção de pessoa, né? Purificando-lhes pela fé, olha só, pela fé o coração. Ele vai enfatizar muito bem isso aqui, pela fé o coração. Agora, pois, por que tenhais a Deus pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem mesmo nossos pais puderam suportar nem a nós?
Ou seja, a circuncisão, ela não vinha só a circuncisão. E aquilo que esses homens queriam não era só falar assim, olha, vocês precisam circuncidar. Geralmente as seitas vêm com um negocinho, né? Ela vem com um docinho, né? Olha, você sabia que tem que guardar aquele dia lá? Né? Você sabia que tem que fazer aquilo outro? Mas eles não revelam tudo. No final, eles queriam sim captar aquelas pessoas pela circuncisão. Mas no final, nós notamos o quê? Que eles queriam também, conforme o versículo 5, não só circuncidá-los, mas também determinar que eles observassem a lei de Moisés. Por isso que Pedro fala, olha, isso é algo que nem a nossa geração de judeus lá de trás, que receberam a lei lá no início de Moisés, conseguiram observar essa lei de forma certinha. E vocês querem colocar isso sobre eles também, gentios que não receberam isso porque não eram povo de Israel? E aí, versículo 11 termina: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como também aqueles que foram, os gentios. Então aqui vai ser um debate, vai ter mais coisas ali também, mas o debate foi esse. E esse foi a primeira luta que a igreja primitiva travou a respeito de salvação por obras e salvação pela fé. Temos aqui sacramentos, temos doutrina do purgatório, temos testemunhos de Jeová, temos adventistas, arminianos, para falar na próxima semana. Olha quanta coisa maravilhosa, né? Quanta polêmica. Né? Então, e nós, irmãos, nós não estamos falando, né, trabalhando alguns conceitos das crenças dessas igrejas, porque nós queremos falar mal. Mas lembra, nós temos que defender a verdade. Nós temos que defender a verdade. E por isso que a gente combate. Porque pessoas e pessoas estão nesses lugares, ouvindo ensinamento que não é a verdade e se convencendo de que é a verdade. Estão perdidas. Então por isso que a gente tem que falar. Né? Até mesmo esse lugar, não, mas vocês estão falando de igrejas, estão falando, né, de outras, sim, mas estão errados. Estão errados. E nós vamos falar, e devemos falar. Para que você possa aprender e ao sair daqui você possa falar com essas pessoas e pregar o Evangelho a elas. Então vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor Deus, agradecemos a Ti, Pai, porque o Senhor nos confiou essa palavra que é a verdade. Nos confiou essa palavra que nos traz a vida. Agradecemos ao Senhor porque temos hoje o privilégio de abri-la, de estudá-la, de entendê-la na sua profundidade. Talvez, claro, com outras passagens aqui que a gente, talvez o Senhor não vai ter uma unanimidade, ou que vamos ainda não entender tão claramente, mas sim, mas o Senhor nos deu essa palavra ainda assim, para que possamos nos debruçar e entendê-la mais e com a ajuda do Teu Espírito Santo compreender o que o Senhor quer para nós neste mundo, para atuarmos no Teu serviço. E nós agradecemos por isso, Senhor, que o Senhor nos dê temor, que o Senhor nos dê santidade, que o Senhor nos dê, Senhor, coragem para poder testemunhar com nossas vidas e com as nossas vozes. Em nome de Cristo. Amém. Amém.